Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, estou na área mais uma vez para mais uma aula de História. E hoje nós vamos falar sobre a continuidade do capítulo 4 do nosso livro, só que hoje ele vai falar sobre a Guerra da Secessão Americana, ou a Guerra Civil dos Estados Unidos. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre a independência dos Estados Unidos. Vamos trazer aqui vamos revisar o que nós estudamos, né? Lembrando que na aula passada a gente viu todo o processo que levaram as 13 colônias americanas, as 13 colônias do leste, a se transformarem em uma nação independente. Depois de uma série de leis abusivas feitas pelo rei da Inglaterra, o rei George III, que era o rei que estava colonizando essas colônias na América do Norte, com a lei do chá, a lei do selo, o fim do comércio triangular, os colonos ingleses americanos, cansados disso, declararam sua independência e começou uma grande guerra, uma grande batalha, que levou quase 7 anos. Com a ajuda dos franceses, os colonos conseguiram vencer os ingleses e transformaram as 13 colônias americanas num novo país, os Estados Unidos da América. Isso a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai ver a segunda parte do capítulo, que é essa guerra civil dos Estados Unidos. Os fatores que levaram à guerra civil e quase levou à divisão dos Estados Unidos em novos estados, em novos países. Então a gente vai conhecer hoje. Então, lembrando que eu já estudei na aula passada, deixa eu aqui, só baixar aqui, diminuir um pouquinho minha tela. Não, deixa pra lá. Então vamos lá. Olha só, lembrando que na aula passada a gente estudou que essa faixa verde aqui, ó, são as 13 colônias americanas. Aqui nasceram os Estados Unidos, com a guerra contra a Inglaterra. Mas o território americano, grande parte dele, tirando o Alasca e o Havaí, que não aparece aqui, foi adquirido de várias formas diferentes, que eu já conheci, chamado a Marcha para o Oeste. Essa conquista por grande parte do território foi feita através de compra ou de guerra ou de invasões territoriais. Muita parte desse território foi comprado através da mediação. Os americanos agora, dos Estados Unidos, comprando território da Inglaterra, com essa parte aqui, dos franceses e até dos espanhóis. Ixi, virou uma bagunça aqui. Deixa eu apagar. Então, por exemplo, o México, gente, o México é tudo isso aqui, ó. Com o nascimento dos Estados Unidos, tudo isso aqui era o México. O Canadá, quer dizer, as colônias francesas, tinha toda essa parte aqui, ó. E a Inglaterra, mesmo com a independência das 13 colônias, ainda tinha um pedacinho de terra aqui que foi cedida após a mediação da França, quando os Estados Unidos nasceu como nação. Então, gente, você tem essa expansão territorial que ganhou o nome de Destino Manifesto, onde o governo americano disse que a população americana tinha como destino levar a civilidade para os povos que viviam aqui. Essa grande parte dessa terra aqui, gente, apesar que pertencia ao Canadá, ao México, à Inglaterra, estava muito assim vazia, estava pouco povoada. E os americanos resolveram o quê? Expandir e conquistar esse território, procurando novas riquezas, e vão achar. Eles vão encontrar grandes minas de ouro, onde hoje é a Califórnia, aqui, ó, o estado ouro, o Eldorado, que vai ter construções de ferrovias, mas vai acabar levando a um conflito muito grande com os povos nativos e os hispânicos que viviam aqui. Vai ter um momento de guerra mesmo, pois essa expansão, essa marcha para o oeste, vai ter um momento de guerra onde os americanos dizem que é civilizar, mas na verdade queriam explorar o território, vão entrar em conflito, vão expulsar, vão matar milhares de povos indígenas, vão entrar em conflito com os espanhóis até comprar esse território, principalmente quando eles encontraram ouro. E assim vai começar toda aquela cultura do velho oeste americano, com as ferrovias, as pequenas vilas, as cidades do oeste, as fazendas, e eles brigando o tempo todo contra hispânicos, ladrões e também contra indígenas.
Mas toda uma cultura que nasceu do Velho Oeste, através dessa marcha para o Oeste. O que acontece? Com a expansão, depois que estabeleceu as compras, tudo, você vai ter uma divisão territorial americana moldada por questões econômicas. Como assim? As regiões do norte se vão transformar em grandes centros industriais, com uma mão de obra livre de trabalhadores. Enquanto o sul, os territórios do sul, são estados agrícolas, com uma economia voltada à plantação. Enquanto o norte trouxe uma figura de ser mais urbano e chamado de moderno, o sul ficou com características de ser o quê? Escravagistas, por causa das grandes fazendas de algodão. Para vocês terem uma ideia, tem uma história muito interessante desse período, que conta que quando, lá no Brasil, quando houve a expulsão dos holandeses na cidade do Recife, que hoje é a capital de Pernambuco, muitos holandeses migraram para, que na época não era Nova York ainda, mas chegaram onde hoje é o estado de Nova York. Eu marquei errado no mapa. Mas o de hoje é o estado de Nova York, e lá criaram uma vila chamada de Nova Amsterdã, que depois, quando esses holandeses se juntaram com os americanos, virou Nova York. A Nova Amsterdã, criadas por muitos holandeses que foram expulsos do Brasil, não todos, mas muitos, eles começaram a produzir algodão no interior da região de Nova York. E Nova York virou um centro da venda desse algodão para o mundo todo, principalmente para a Inglaterra. As indústrias têxteis inglesas, muito fortes, compravam algodão da Índia, começou a comprar esse algodão também das colônias. E assim, a pequena vila de Nova York, que era menor, Nova Amsterdã, depois de Nova York, que era menor que Boston, Filadélfia, vai se transformar nas principais capitais americanas por causa do comércio de algodão. Olha só. Mas por causa das indústrias, o algodão que vinha principalmente das regiões do sul, das fazendas do sul, vinham para os Estados Unidos e lá era vendido, na cidade de Nova York. E lá nas indústrias depois da independência, parou de vender o algodão para a Inglaterra e começou a produzir roupas para o mundo todo, virando um dos concorrentes ingleses, deixando Nova York agora com uma grande cidade. Mas o que acontece, gente? O sul, os sulistas, como eles falavam, eles viviam da escravidão, da escravidão. Negros que eram sequestrados do continente africano, mesmo dos Estados Unidos independente, continuavam trazendo negros para trabalhar nas fazendas. Uma coisa muito importante para falar sobre a escravidão americana, diferente da escravidão brasileira, a escravidão brasileira ela focava muito em trazer principalmente homens negros para trabalhar nas grandes fazendas ou nas minas, na região de Minas Gerais. E essa escravidão negra era muito focada principalmente em homens. A escravidão americana, foi focada em trazer famílias, homens e mulheres. Então, a gente vê que nas grandes fazendas americanas, nesse período da escravidão, você tinha muitas famílias envolvidas, homens e mulheres trabalhando. E no Brasil, o foco era maior em homens. Então você tem uma diferença na forma da escravidão dos Estados Unidos e do Brasil. Mas lembrando que essa escravidão, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, ela se perpetuou por quase todo o século XIX. Enquanto a maioria dos países começaram a abolir a escravidão, tanto nos Estados Unidos independente e no Brasil independente, a escravidão continuou. Ela não foi modificada. Ela não foi modificada. E nas áreas agrícolas, tanto no Brasil, ou nas áreas das minas no Brasil e nas áreas agrícolas de café, açúcar e das minas de ouro, no Brasil continua a escravidão, nos Estados Unidos, nas áreas agrícolas, principalmente do algodão, também continuaram a escravidão. O que acontece é que começou a gerar um debate muito intenso nos Estados Unidos. Enquanto o Norte, seguindo uma tendência mundial de liberdade, mão de obra livre e um trabalho assalariado, um trabalho livre, o Sul queria manter a escravidão. Tudo uma questão econômica. Tudo uma questão econômica. O Sul não queria pagar salário. Disse que ia gerar um custo enorme. Ia ficar inviável. Veio com essa desculpa. E o Norte falou, não, tem como sim. Tem como você manter o salário.
o lucro permanece, você não precisa escravizar esse povo. Vamos libertar esse povo, vamos dar o direito ao trabalho. Nossa nação foi criada através da liberdade. Com o resultado disso, a gente vai ver que vai gerar uma grande guerra civil. E essa guerra vai ter como, assim, pressuposto a questão da eleição do advogado Abraham Lincoln em 1860, onde ele disse que vai declarar o fim da escravidão. Ele não tinha declarado ainda, mas disse que ia declarar o fim da escravidão nos Estados Unidos. Com isso, estados do Sul, com a Carolina do Sul, declara a sua divisão. A secessão é a divisão da União dos Estados Unidos da América. Não aceitamos. Seremos independentes. E outros estados resolvem fazer a mesma coisa. Que são esses estados aqui, ó. E vão criar os confederados. Os confederados, gente, são simplesmente o quê? São esse grupo de estados que declaram a independência dos Estados Unidos. Uma questão escravagista. Uma questão escravagista. Questão econômica também. E o norte, a União, resolve falar, não vamos aceitar. Não vamos aceitar a divisão. Se nós estamos com a proposta da marcha para o oeste de conquistar novos territórios, transformar os Estados Unidos numa grande potência territorial, mundial, explorando novos territórios, não vamos deixar que você se separe. E assim você vai ter o estouro da Grande Guerra Civil Americana. Guerra Civil, também chamado de Guerra da Secessão. Gente, essa Guerra Civil, que vai durar 4 anos, de 1861 até 1865, essa Grande Guerra Civil, que vai ser uma guerra entre o Norte contra o Sul, o Norte chamado de União, o Norte, lembra que é industrializado, e o Sul, os Confederados, é uma guerra, gente, bastante intensa. Ela é muito presente na memória dos americanos, porque vai ser um período, mesmo estourando a guerra, mas o surgimento de novas armas de fogo. Grandes, assim, aí você tem, por exemplo, grandes criadores como criaram a Colt, as espingardas, o revólver. Não era mais uma guerra de espada, agora era uma guerra de arma de fogo. Uma coisa que vai surgir também nesse período, por causa da guerra civil, é a questão de você enterrar os mortos. Você fazer uma cerimônia fúnebre. Você preparar o corpo para entregar para as famílias e fazer uma cerimônia fúnebre para ficar a memória daquela pessoa. Essa guerra civil levou mais de 600 mil mortos. E levou à vitória da União, quer dizer, do Estado do Norte. Essa vitória do Norte, gente, vai ser através simplesmente do poderio tecnológico, poderio de fogo, criar novas armas. A indústria americana do Norte permitiu a criação de novas armas, fazendo com que fosse superior no campo de batalha e vencesse os sulistas. Com a vitória do Norte, gente, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Opa, peraí. Com a vitória do Norte, gente, quais são as consequências? Só mudar aqui a tela. O Abraham Lincoln foi reeleito, criou a 15ª emenda, que é o fim da escravidão, mas como mandado, ele governando os Estados Unidos no seu segundo mandado, acabou sendo assassinado por um sulista, revoltado pelo fim da escravidão. Mas isso, gente, isso vai gerar o quê? Muitas leis estaduais que dificultavam o direito civil aos negros libertos. Como os Estados Unidos tem uma proposta de confederação, onde cada estado tem a liberdade de criar leis próprias, muitos estados sulistas falaram, a escravidão acabou, mas eles também não terão direitos civis. Por exemplo, uma coisa que ficou durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, a questão dos direitos civis dos negros, de que os bairros eram segregados, divididos, bairros somente para brancos e bairros somente para negros. A questão até do trabalho, tinha empresas que não aceitavam contratar negros, ou então trabalhos com salários menores, considerados inferiores ou mais braçais, somente para negros. Até a questão do transporte. Negros não podiam andar no mesmo vagão de um trem
ou só podiam andar no fundo do ônibus. A questão dos cultos religiosos, das missas. Os negros tinham que fazer seus cultos, mesmo sendo cristãos, em igrejas separadas. Então você tem toda uma divisão, gente, tem toda uma divisão, uma segregação muito forte. E o pior ainda, que no estado do Sul, vão nascer o chamado KKK, que é a Ku Klux Klan. Grupos radicais de brancos que simplesmente resolveram perseguir, caçar e matar negros. Infelizmente, até hoje, tem gente que ainda fica defendendo a KKK. Porque por questão de guerra, em relação à memória do meu avô, não é bem isso. Não é bem isso. A guerra foi uma situação totalmente diferente do que acontece hoje. Então, grupos ainda radicais, que se vestem todo de branco, são covardes porque escondem o rosto, continuam perseguindo e matando negros. Muito triste isso, muito triste. Mas isso é uma herança muito triste do que aconteceu dessa guerra civil. Então, com a independência dos Estados Unidos, com essa marcha, essa expansão territorial, vai acabar gerando a guerra civil. Então está tudo meio conectado. E com o fim da escravidão, mesmo mantendo, consolidando todo o território, estados provinciais do sul ainda conseguiram criar leis que segregavam a população, brancos e negros. Que isso vai acabar com o movimento civil através da liderança de Martin Luther King, Malcolm X, nos anos 50 e 60, que vai acabar toda com essa segregação americana. Mas infelizmente, culturalmente, ainda existe. Ok? Vamos resolver algumas questões? Vamos lá. Questão 1. A escravidão foi um fator de tensão durante a independência dos Estados Unidos. Explique os fatores dessa tensão. Tudo está relacionado à questão da divisão norte e sul. O sul mais industrializado e o norte agrícola precisavam de mão de obra diferente. Nas indústrias, o trabalhador era livre, mas no sul ainda continuou trazendo negros da África para serem escravizados. E assim, vai acabar gerando uma tensão muito forte, uma divisão territorial entre norte e sul, por causa das suas questões econômicas bem diferentes, bem distintas. Questão 2. Explica como foi a Guerra da Secessão Americana. Por causa dessa divisão territorial e da eleição do advogado Abraham Lincoln, onde ele declara o fim da escravidão, ele não tinha declarado ainda, né? Foi no segundo mandato. Mas ele disse que vai ter um projeto que ia levar ao fim da escravidão. Estados sulistas, liderados pela Carolina do Sul, diz que simplesmente se separa, a secessão, a divisão, e mais 7 estados se unem a ele e declaram a União dos Confederados. Quer dizer, os confederados, os estados dos confederados. Então, o Sul são os confederados. E o Norte vai ser a União. E assim estoura a guerra de 1861 até 1865, a Guerra Civil, também chamada de Guerra de Secessão Americana, onde vai levar 600 mil mortos, a utilização de novas tecnologias, principalmente armas de fogo, o revólver, a espingarda, e a vitória do Norte. Questão 3. Como a escravidão foi abolida nos Estados Unidos? Com o fim da Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, o presidente Abraham Lincoln declara, então, na 15ª emenda, que é o fim da escravidão, abolir a escravidão negra. Então, você tem o fim da escravidão. Mas, com a liberdade que os estados tinham, muitos estados sulistas limitaram o direito civil dos negros, dificultando o acesso ao trabalho, acesso ao crédito, e continuado fazendo uma segregação muito forte. Bairros somente brancos, bairros somente negros, que infelizmente até hoje pertence à cultura americana. Então, assim, mesmo com o fim da escravidão, ainda continua essa segregação, essa divisão entre a população americana. Ok, gente? Então, a gente finaliza aqui o capítulo 4 do livro
sobre a independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, e também que levou à Guerra Civil Americana e o fim da escravidão. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Muito importante para entender a Era das Revoluções, ok? Espero ter gostado. Até a próxima. Obrigadão, gente. Valeu. Tchau, tchau.